como a gente estava falando aqui sobre prestadora de serviço, editora Vanity Press e editoras, né, normais assim, vamos falar um pouco sobre o que é cada coisa. Aí vai pro canal depois que gravado, esse cenário aqui é diferente, então não sei se esse vídeo vai bem, mas vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar pela Vanity Press, né? A gráfica ou imprensa da vaidade. A Vanity Press, ela é a empresa que tem como principal público-alvo o escritor. Então, qual que é o trabalho dela? Ela capta escritores para publicar os seus livros de forma paga. A pessoa paga um valor expressivo para ser publicado. E como a margem de lucro dela está toda na publicação, nesse escritor, é ele que gera o dinheiro para ela, normalmente o custo para você publicar numa Vanity Press é alto, bem alto. Se o custo ele é alto em comparação a quê? Vamos falar um pouco sobre números. Eu recebo muita proposta de Vanity Press. Muito autor me manda contrato e proposta de Vanity Press. Normalmente um livro de 200 páginas custa uns 6 mil reais, 8 mil reais com revisão ortográfica. Eles dividem. É muito comum Vanity Press ter uma opção com revisão ortográfica e uma opção sem revisão ortográfica. Muito comum mesmo. Por quê? Pensa comigo, eu vou explicar um negócio para vocês muito breve. Qual é o trabalho de uma prestadora de serviço com um livro? Ela faz ficha catalográfica, que custa tipo 50 reais no máximo. ISBN, que custa também mais ou menos aí, com o código de barra já gerado, né? Ela tem que fazer uma capa, que dá para pagar bem barato numa capa, 200 reais, uma capa ruim, peba, 100, 150 reais você faz. A ruim, mas pensa numa capa ruim. 100 real ali, 100 reais você faz. Tem gente que faz. Aquelas capas feias, que você olha e fala, não. Eu nem sei como fazer uma capa tão feia. Tem que ter habilidade para fazer uma capa feia. 100 reais você faz. A diagramação, então, nem se fala. Diagramação também, 100 reais tá feito. A diagramação tem qualquer coisa. Então, quanto que o cara gastou para fazer a edição desse livro aí? O cara gastou tipo uns 300, no máximo 400 reais. E te cobrou quanto? 6 mil reais. 6 mil reais. A revisão ortográfica não é tão fácil assim de driblar. Eu sei que tem Vanity Press que paga 80 centavos por lauda. Eu acho que o padrão do mercado de editora está em 2,50 a lauda. Hoje em dia eu acredito que tá por aí. Então 80 centavos a lauda é bem pouco. A revisão ortográfica vai ser bem ruim. E você como autor tem que aprovar a revisão. Então se você analisar a revisão e você aprovar, o problema é teu. Você aprovou, já era. Porque a revisão, ela depende do tamanho do livro. Então, quando eles colocam o preço de revisão separado, é porque para ter a revisão ortográfica ali, ó meu tio aí, ó o tio, para ter a revisão ortográfica ali, eles vão ter um custo de, tipo assim, uns 600 reais, 500 reais, 700 reais. E esse custo de 500, 600, 700 reais é mais do que o custo para fazer todo o resto. Porque eles usam serviços muito baratos, né? E eles te cobram 6 mil sem a revisão. Com a revisão é mais uns 1.800, 2 mil reais. Para cobrir esse valor e você não querer fazer a revisão. E a revisão, você que vai publicar numa Vanity Press, você não está ligando pro seu livro. Você quer só pagar o mínimo possível. Nossa, Lucas, mas 6 mil mas eles fingem que só existe eles. O pessoal não pesquisa muito e acaba caindo no papo, né? E realmente falta muita opção no mercado. Falta muita opção mesmo no mercado. Então, Vanity Press, né? Basicamente é isso. Você vai pagar ali para publicar o seu livro, vai ser em média esse preço. Pode ser menos, pode ser mais, né? O importante é, não tem curadoria. Então eles publicam qualquer livro mesmo, qualquer livro que for inscrito eles vão publicar de qualquer jeito. Você vai pagar o valor que eles vão pedir, vai ser um valor alto, uma margem de lucro bem grande. E normalmente a qualidade dos serviços não é muito boa. Existem Vanity Press que fazem um trabalho de mais qualidade. Mas eu não conheço nenhuma Vanity Press que é boa de verdade. Todas as Vanity Press que eu conheço, todas tem capa feia, revisão. A revisão não dá pra falar de todas, mas a capa é feia. Nossa, a capa é feia. Feia. Como é que eles te convencem muitas vezes? Muitas empresas são de Portugal. Elas falam que seu livro vai ser lançado internacionalmente. Eles falam que seu livro vai estar em livraria. Não vai estar, mas eles falam. Muitas vezes eles têm um setor de lançamento.
Então eles vão fazer um lançamento presencial para você em alguma livraria de rede, né? Uma leitura, uma livraria da vila, sei lá. E aí depois que eles fizerem isso, seu livro vai ficar lá, então você vai ter a impressão de que ele está sendo distribuído, quando na verdade ele não está sendo distribuído, só está lá mesmo. O restante eles vão deixar tudo com você. Tem esse outro fator, né? Normalmente você paga e eles mandam os livros para sua casa. Algumas ficam com estoque para vender para a Amazon por preços baixíssimos, né? Eles já têm contato forte com a Amazon, que compra no Prime e tal, às vezes eles têm isso. Senão eles também vendem para aquele pessoal lá de promoção de livros, sabe? Promolivros. Normalmente tem um stand gigantesco na Bienal, cheio de livro por R$10, R$15. É porque existe isso? Porque tem muita Vanity Press que joga livro fora. E vende para esses caras por R$5, R$2. Óbvio que tem casas editoriais grandes também que se desfazem de livro que não vendeu dessa forma, né? Vende pro pessoal da Promolivros por um preço mais baixo. Mas o mais comum mesmo, por isso que ninguém conhece os livros que costuma ter na Promolivros, são livros de Vanity Press. Então, Vanity Press eu expliquei bastante porque é a mais complicada. É uma prestadora de serviço. Prestadora de serviço é uma empresa que também tem como objetivo, público-alvo, o escritor. Só que ela vai fazer a edição do seu livro. O preço delas, curiosamente, costuma ser menor do que da Vanity Press. Por quê? Porque ela não tem aquele verniz de editora. Então, ela não tem estoque, não tem distribuição, não tem lançamento, não tem um site de venda. Ela vai fazer a sua capa, a sua diagramação, vai fazer o que você contratar para eles fazer. Eles nem têm uma proposta padrão, assim. Tem, mas tipo um pacote, entendeu? Você paga, eles fazem, te entregam os arquivos, eles podem ter contato com gráfica, podem mandar imprimir, entregar na sua casa, mas não vai vender o seu livro. A prestadora de serviço, livro, não vende livro. Ah, Lucas, mas a editora tal, ela é uma Vanity Press, ela aceita qualquer um, ela cobra 7, 8 mil reais para publicar um livro sem revisão, tudo cagado. Ela não é uma editora, ela é uma gráfica disfarçada. Não, ela é uma porra de uma editora, meu irmão. Para de inventar palavra. Para de cair em ladainha de coach literário, de guru literário. É editora. É uma editora, pô. Ah, mas ela não divulga meu livro. Ah, publica lá na Record. Publica na Companhia das Letras. Publica na Intrínseca. Ah, você não consegue, né? Você não tem público, você não tem histórico, você não tem carreira. Sabe qual que é o pior? Mesmo que você publicasse lá, você ia reclamar do marketing dele. Porque editora de livro, o papel principal dela não é marketing. A editora, ela faz marketing do livro que vende. Ela tem uma verba inicial, marketing. Se o livro dá certo, ela pode investir mais. Normalmente ela nem investe mais, mesmo dando certo. Ela deixa rolar, deixa a distribuição rolar. Ela não costuma investir mais. Mas se rolar, ela investe um pouco mais. Vai rolando, ela vai investindo. E de onde que vem a primeira leva de leitores? Ela investe um pouco. Mas esse investimento comunica. Se o livro chama atenção, se o livro se comunica com o público, ele vende. Se o livro não se comunica com o público, ele não vende. Isso é o que uma Record, uma Companhia das Letras, uma Intrínseca faz. E aí a gente já fala sobre o que é uma editora, tradicional ou não. A empresa que vive de vender livros. Ela vai publicar vários livros. E dentro dessa publicação de vários livros que ela vai fazer, alguns ela vai investir mais, outros menos. Mas independente de qualquer coisa, livros que venderem mais cópias, ela vai investir mais. E aí surge a grande dúvida. Para ser uma editora, tem que publicar livro de graça? Eu acabei de falar. Vanity Press é editora. Ah, mas eu não quero chamar de editora, eu quero chamar de prestadora de serviço. Todo mundo no mercado editorial vai achar que você é burro. Sendo bem direto com você. Todo mundo vai olhar para sua cara e falar: ah, tá bom. Vai lá, Zezinho. Vai lá com a tua turma. Galera que não entende porra nenhuma. Só quer ficar reclamando no Twitter e no Threads que ninguém dá oportunidade pra ninguém. Ninguém dá mesmo, parceiro. Esse mundo aqui é um mundo do cão. Ninguém dá espaço pra ninguém de graça, fi. Ou você vende, ou você dá resultado, ou você não tem investimento, você não tem resultado de ninguém. Então, a editora, por ser editora, ela
vai depender ali do formato dela, mas ela é uma editora. A Vanity Press continua sendo uma editora. Agora, editoras que cobram para publicar e editoras que não cobram para publicar. E aí vem uma questão que, por que editoras não cobram para publicar? Não publicam você, que é um autor Zé Ruela ainda. Que não tem público, não tem carreira, tem porra nenhuma para oferecer. Ah, mas o meu livro é muito bom. Tem certeza que ele é bom de verdade? Não é só você e a tua mãe que acha ele bom? Já pensou que às vezes o seu livro não é tão bom assim? É por isso que as pessoas não lê? É por isso que as pessoas elas não ficam na sua comunidade? Porque você não é tão bom quanto você é? Às vezes é isso que acontece. Tem que se desenvolver, construir uma carreira. E, de fato, gente, não existe no mercado editorial hoje, na minha visão não existe, quem atenda esse público como editora. A única editora que existia que atendia esse público era a Flive. Por isso que eu considero que a Flive, ela criou uma forma nova de editora. E a editora de fomento. O objetivo dela é publicar autores que não seriam publicados normalmente por uma editora, com um selo que impeça ela de ir à falência por fazer isso. Porque se a Flive não tiver meta de publicação no Voe, os autores não vendem e a gente tem que parar de publicar esses autores. Se no selo pago, essa galera, tem parte da galera que é aprovada tanto no Voe quanto no pago e prefere ficar no pago. Se essa galera do selo pago não pagasse para publicar, eles não seriam publicados. Como que o cara do Voe e do selo pago da Flive, como que ele vai publicar o livro dele sem existir a Flive nesse cenário? Se ele não é aceito por nenhuma editora tradicional, porque ele é totalmente iniciante, e ao redor dele o que existe é mercado independente e Vanity Press. Onde que esse cara publica? Onde que esse cara publica? Alguém me responde, no Instagram, no YouTube, ou no gravado quando tá vendo, aonde que esse cara publica o livro dele? Você não tem público para publicar em nenhuma editora tradicional, mesmo as pequenas, nenhuma. Aonde que você publica? Existia, existe mais, existia o selo pago da Flive, que era um intermediário. O cara que ainda está no começo, mas tem potencial. Ele paga preço de custo, ele publica o livro dele com uma estrutura editorial com 70% de royalties. Qual que é o problema? O autor brasileiro é o problema. O autor brasileiro é o problema porque o ecossistema literário ele não é saudável o suficiente para fazer esse selo se manter de pé. E aí, respondendo a pergunta que meu novo canal falou também, por que mesmo que o selo pago vai desaparecer? Porque o autor que publica na Flive hoje, pagando para publicar, quase nenhum deles, tem pouquíssimos deles, eles continuam vendendo livro, fazendo conteúdo, gerando grana. Isso acontece com autores tradicionais também. Mas qual que é a diferença? Se um autor tradicional da Flive, um Voe ou um exclusivo tradicional, porque quem publica Voe sai como tradicional, a gente banca impressão, banca ida para evento, banca ação de marketing, a gente banca tudo. Nossa, né? E prestadora de serviço que é a Flive. Bancando todo o rolê. Ah, mas o cara tem que vender 50 exemplares de meta. Já fez o cálculo de quanto custa publicar um livro em 50 cópias? Independente mesmo, independente. E comparou com o nosso cálculo, eu aposto que se você fizer um trabalho editorial direito, capa, diagramação, revisão ortográfica, FII e SBN, com profissionais minimamente decentes, não teu primo, não usar IA também, né? Você vai ver que você tem que vender 70, 80 livros para conseguir recuperar a grana que a gente recupera com 50. Então essa discussão não existe mais. É puta besteira. E do selo pago, como a galera ela não continua a carreira deles, eles não dão andamento na carreira deles, não tem o que fazer. O tradicional, se ele não continua, eu pego o livro dele, eu boto numa caixinha misteriosa, eu faço uma doação, eu coloco na Black Flive, final de ano, que a gente sempre dá livro de graça na Black Flive, manda livro de graça pro povo. Então, aos poucos, o nosso estoque vai ficando cheio de livro de autor pago e abandonou a carreira. E aí pensa, pô, mas é culpa de quem que ele abandonou a carreira? É dele, parceiro. Porque nenhuma carreira artística, ela é fácil e ela é rápida. Imagina aí você que está em casa, a maioria das pessoas que me acompanham quer ser escritor ou é escritor, né?
Então aqui fica fácil. Se você for lá e abrir uma conta no TikTok agora, qual é a chance de você virar um influenciador em um mês? 30 dias. É bem baixa. E mesmo que você faça um vídeo estourar, um vídeo sozinho não faz você se tornar uma pessoa relevante. Ah, mas a mulher lá que não quis trocar de assento com o bebê ganhou milhões de seguidores. Ah, é? Qual é a relevância dela? Qual é o engajamento dela? Se ela for para uma Bienal de aeroportos ou de um evento de influenciadores, quantas pessoas vão querer bater foto com ela? Quantas pessoas vão pagar para ver ela? Influência sobre relevância e sobre engajamento. E a escrita também é sobre engajamento e relevância. É longo prazo. E as pessoas elas não aguentam o longo prazo. São pouquíssimas pessoas que aguentam o longo prazo. Eu, dono da Flive, publisher da Flive, entendo isso. Então eu entendo que eu vou publicar 30 livros por mês. Desses 30 livros, vai ter 2 autores no máximo que vão sobreviver ao primeiro ano. Tá tudo bem, sabe? É como o mercado funciona. E aí, mais cedo foi respondido, eu perguntei aonde que esse cara vai publicar? Independente. Ou independente ou Vanity Press. E, gente, independente você está sozinho. Você quer ir para um evento, você tem que comprar um espaço, ou com uma associação, ou com uma editora, ou comprar um espaço de independente. Você gasta a tua grana. Além de, óbvio, hospedagem, transporte e tal. Você quer imprimir o seu livro, você tem que negociar sozinho com a gráfica. Não tem negociação de preço. Se der algum problema de qualidade, muitas vezes a gráfica não vai resolver para você. Quem já trabalhou com profissionais liberais do mercado independente sabe que tem gente que some do nada, não responde, pega metade do seu dinheiro e desaparece por meses, atrasa, não respeita prazo. No mundo de influenciadores é a mesma coisa. Você manda livro para 30 parceiros. Tem 3 que produzem conteúdo e os outros desaparecem. Às vezes é porque o teu livro é ruim e você tem vergonha de admitir. Mas mesmo assim, pô, você fez um combinado com a pessoa, né? Por quê? Porque o autor independente ele não tem força. O autor independente ele é sozinho. Ele não tem uma cooperativa de autores, como tem uma editora, que pressiona aquele influenciador, pressiona a gráfica, pressiona todo mundo. E um autor sozinho imprime 100 livros a cada 2 meses numa gráfica. A Flive imprime em gráfica milhares e milhares e milhares de livros por mês. Então a gráfica respeita a gente muito mais. Então você ter a opção só de ir para independente ou para uma Vanity Press, que é... A Vanity Press é tipo assim, o fundo do poço. É ruim. Então eu sempre pedi, sempre falei, abram editoras de fomento. Abram editoras com selo de meta. Abram editoras com selo pago, onde o autor ganha o dinheiro dele. Abram selos, abram editoras. Porque falta. Eu desisti do selo pago. Por que eu desisti? Porque eu não preciso de jeito nenhum mais. Eu não aguento mais ter que lidar com um autor achando que é cliente. É pouquíssimos, mas eu não quero mais lidar com isso. Não tem mais por que lidar com isso. Enquanto a gente tem prejuízo. Quando um livro de um autor que pagou para publicar vende numa Bienal ou num evento, ele me dá prejuízo. Porque o espaço que ele está ocupando lá, a estrutura que ele está utilizando lá, é muito cara. E eu fico com 30% da venda. Cara, a Amazon fica com 21%, eu acho, da venda. Sabe o que a Amazon faz? Ela coloca o livro no site. É você que faz a logística. É você que faz o atendimento ao cliente. É você que banca todas as embalagens e mão de obra para fazer o envio. É você que define o frete e arca com o preço se o frete der errado. Se o livro tiver algum defeito, é você que arca com o livro novo. E a Amazon fica com 21%, se eu não me engano. Na venda de vendedor normal. A Flive, nesses casos, fica com 30%. E quando vai para evento também é 30%. E a gente tem nosso custo de embalagem, de equipe, a gente que faz a logística, se der algum BO com o livro, a gente se responsabiliza para repor. Então não vale a pena. Financeiramente não vale a pena, não faz sentido. Não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Porque os autores, eles abusam do que eles podem abusar. Sempre que eles podem, eles vendem por fora o livro, eles fazem algum esquema, eles metem o louco. Tem gente que eu sei que está imprimindo o livro da Flive sozinho em gráfica aleatória, porque não quer pagar os 10%. 10% a gente. Quando o cara imprime um livro pra gente mandar pra ele, a gente vai com 10%. Ele prefere imprimir sozinho. Por quê? Pra economizar os 10%. Então a gente meio que cansou. Falou, não precisa mais disso, cara. Não precisa mais disso. Então, óbvio, né? Eu tô fazendo um corte aqui também pra galera do YouTube, né? Que é sobre as formas de publicação. Isso aqui no final é um pouco sobre
o que é ser autor no mercado brasileiro hoje. Ou você tem público, engajamento em rede social, networking, para fazer uma publicação tradicional, para entrar numa casa tradicionalmente, ou você vai para o independente. É o que dá. É o que tem. Teve uma menina, eu fiquei bem tocado pelo que ela falou. Ela viu o meu post no Threads que o selo pago ia encerrar e ela falou: parabéns, vocês conseguiram acabar com o melhor custo-benefício de publicação que existe no Brasil. E é verdade. Sabe quanto custava? Custa ainda, né? Até o final do mês aqui de julho ainda tá valendo o selo. Sabe quanto que custava publicar um livro pelo selo pago? Isso é edição, tá? Sem o custo de impressão. Só a edição do livro. Em torno de R$2.000. De 2.000 a 2.600, dependendo do tamanho do livro. Em média é isso que custa. Quem fez já orçamento de livro independente sabe que esse preço, ele é um preço por nossa capa, nossa revisão, nossa diagramação, é um preço que não tem margem de lucro. Não tem como ganhar dinheiro com isso. E realmente, cara, você publica ali, você tem toda a estrutura que a gente tem, todos os acessos que a gente tem, faz tudo, participa de tudo que a gente participa, sem pagar nada por isso. Porque a gente fica com 30% do que vender do livro. E a gente ainda faz todo o rolê de logística, tem o site próprio, coloca na Amazon, paga todas as taxas que tem de maquininha, de imposto, tudo é a gente que arca com os custos. Assim, é óbvio que é o melhor custo-benefício do mercado. É óbvio, não tem nem discussão. Não tem nem discussão. E é por isso que vai acabar, gente. Porque era um selo que ajudava a gente a equilibrar o setor de produção. O setor de produção da Flive, ele se sustenta por meio das publicações. O que é o setor de produção? Capistas, revisores, diagramadores, são todos freelancers. E aí a gente tem 2 pessoas contratadas na produção, que é a diretora de produção e o assistente de produção. São as pessoas que gerenciam esse relacionamento entre capistas, diagramadores, revisores, o que o autor quer. Essa galera, o pagamento deles é variável. O pagamento do capista, revisor, diagramador é variável, depende de quantos autores estão sendo publicados. E a Flive sempre teve um pezinho forte em remunerar bem as pessoas. Então a gente quer ter bastante livro para conseguir remunerar essa galera bem, ter menos profissionais, né, para remunerar eles bem, para eles não precisarem ficar com um monte de editora, pegando um monte de autor independente. Ó, acho que é Magnus. O Magnus perguntou se vai mudar alguma coisa para quem tem contrato Voe. Quem já tem contrato com a Flive não vai mudar absolutamente nada. Tá? A gente vai fazer uma atualização contratual no final do ano, mas é só para atualizar algumas cláusulas muito defasadas que tem galera que tem contrato lá em 2020, 2021, do preço de impressão, esse tipo de coisa. Mas não vai mudar nada sobre dinâmica, nada, vai mudar nada. Isso pode ficar tranquilo. Tanto quem é Flive quanto quem é Voe não vai mudar nada. Então um recado para quem tá tanto na live, quanto na live do Instagram, quanto do YouTube, quanto para quem tá assistindo o vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se e comenta aí se vocês conhecem alguma editora ou empresa que seja legal de trabalhar no mercado. Porque o selo pago da Flive realmente acabou. Agora, a partir de agosto, já não tem mais, né? O preço para esse tipo de contrato é agora, final do mês. Mas depois, eu queria saber se tem alguma outra empresa, porque eu procuro e não acho.